Teve um dia que eu arrumei minhas coisas tudo na mala, né? E aquele dia eu falei, eu vou embora dessa casa porque eu casei com uma mulher que eu não conheço. Espero que esteja tudo bem com você, porque para o lado de cá, graças a Deus, está tudo sob controle. E mais uma vez aqui estamos para ajudar você, claro, no processo de renovação na sua vida. Está tudo bem com você? Deixa eu perguntar, tá tudo bem? Ah, não tá, começou mais ou menos, mas deixa eu já te profetizar e dizer para você, será o melhor ano da sua vida. E toda sexta-feira nós temos essa missão aqui, entrar na sua casa e ajudar você a ver um processo de renovação na sua vida. Então dá a mão para mim e vamos juntos ver tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje, para brilhantar a minha mesa aqui, está comigo ela, que é pastora, psicanalista, terapeuta, mulher, esposa. Está comigo Thaís Nascimento. Seja bem-vinda, Thaís. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui contigo hoje novamente, né? Mais uma vez. Mais uma vez, sentando nessa mesa e desfrutando aqui dessa mesa brilhante, como tu fala. Isso, já não é a primeira vez, né? Já é da casa aqui. Então, nós estamos aí o terceiro ano e nós, 3 anos, estamos nos vendo aqui nos inícios das gravações. Eu fico muito feliz com isso. E hoje tem um tema bem específico, né? Hoje nós vamos trabalhar esse tema que vai ser maravilhoso para Fala aí pro pessoal, as famílias. Então, o tema é gostaria que meu cônjuge soubesse. Olha só, nós vamos falar sobre esse assunto, gente, porque a gente vê que realmente um processo de renovação para acontecer dentro da casa, na família, é necessário que o marido e a esposa, eles estejam realmente alinhados, não é verdade? É verdade. E é um assunto que tem aí muitos leques para nós compartilharmos, né? Muito conteúdo. Eu trabalho com terapia de casal, então é algo que as pessoas sempre estão perguntando como que funciona, como que é a terapia de casal, como que acontece lá. E hoje nós precisamos falar muito sobre esse assunto, sobre relacionamento conjugal, sobre essa aliança, que são duas pessoas completamente diferentes, de repente eles decidem se unir e algo precisa começar a acontecer no relacionamento para que seja um relacionamento bem sucedido. Verdade. E é fundamental, né, a gente já começar o nosso programa com uma pergunta que eu acho que é extremamente importante, né, dentro de um relacionamento, com a temática gostaria que o meu cônjuge soubesse. Que é inclusive um quadro que a gente fez, né? Isso. Às vezes nas nossas redes sociais a gente libera lá um videozinho falando esse tema, né? Que é um tema muito pontual. Gostaria que o meu cônjuge soubesse. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão se relacionando, mas um não sabe o que está acontecendo no coração, na mente ou nas emoções do outro. São duas realidades, né, diferentes, porque eu vejo com uma ótica, tu vê com outra ótica, então muitas vezes se não tiver um alinhamento dentro do relacionamento, vai acabar explodindo esse casamento e não é esse o objetivo, né? E é possível ter um casamento até que a morte separe? Com certeza, é possível. A Bíblia já nos diz isso, né? Aquilo que Deus une, ninguém separe. Mas também é possível quando duas pessoas decidem estar juntas. Porque a convivência é uma decisão. Sim. Eu vejo que hoje, quando as duas partes decidem se desenvolver pessoalmente, né? Porque quando no começo tudo é flor, vamos falar assim, né? Gente, esse ano nós estamos completando 18 anos de casados. Nem parece, né, gente? 20 anos juntos ao total, olha só, nós com essa carinha de criança. Só que não. Só que não. 18 anos de casado e assim, vamos falar de um relacionamento conjugal no início, é tudo flor, né? É tudo maravilhoso. Até porque o nosso não foi tão flor assim, né? A nossa experiência nossa foi... realidade. Então, hoje nós vamos abrir o verbo aqui, porque a gente acha que realmente casamento é um mar de flores, né? Tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser bom. O nosso foi um pouco diferente, foi uma exceção. Foi no início, né? Foi no início, só que na maioria dos casos... O início ali, aqueles primeiros meses, né? Até aquele primeiro ano é muito bom. Porque estão ainda se conhecendo, estão ainda se afiando, né? E o nosso começou de trás para frente. E a gente começou ao contrário, então. Gente, imagina, a gente novinho, 21 anos de idade, casamos. E aí vamos morar debaixo do mesmo teto. Uma realidade completamente diferente da outra. A minha casa... Uma casa pai e mãe, né? Vamos que pontuar, ficaram, então, assim, as realidades familiares. Familiares,
pai e mãe casados até a morte separar realmente. Então eu vi ali um cuidado um do outro, eu vi ali um carinho. Então eu nunca vi meus pais se brigarem, para vocês terem uma ideia, olha só. E aí pegamos E o meu lado da contexto, Thaís. então, pais separados, a minha mãe me criou sozinha, ela Sim, foi uma guerreira, foi pai, foi mãe. Então, o meu contexto de família, na verdade, eu nem tinha assim um contexto de casamento bem-sucedido, né? Sim. Eu nem sabia o que era um casamento bem-sucedido. Então, quando eu me decido me casar, eu vou aprendendo ali com a realidade do que eu tô vivendo ali, né? E no primeiro ano foi o ano de choque, assim, para nós, porque eu comecei a ver algumas coisas e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida, né? Pra que eu fui sair da casa do pai e da mãe? No começo foi tudo flores, ele, ai, tá tudo certo. E aí, quando ele viu realmente... Foi o o primeiro que eu ano, fiz? assim que, meu Deus, teve um dia que eu arrumei minhas coisas tudo na mala, né? E aquele dia eu falei, eu vou embora dessa casa, porque eu casei com uma mulher que eu não conhecia. Né? Eu coloquei as garrinhas de fora. Meu Deus do céu, é uma caixinha de surpresa, né, gente? Quando abriu a caixinha, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Então, mas graças a Deus, né, que foi fundamental nesse processo de um casamento até que a morte separe, a gente poderia pontuar uma coisa, que é sempre ter alguém, né, que possa nos ajudar, né? Que a gente possa abrir o coração, alguém que a gente possa realmente contar as verdades, né? Porque a gente é de verdade, a gente é ser humano. Então, ter alguém que possa olhar de fora a situação e nos ajudar é muito bom, né? Muito bom. Eu falo que se hoje os casais procurassem ajuda profissional, espiritual, Sim. nós diminuiríamos o índice de divórcio que nós temos hoje. Por quê? No momento das dificuldades entre duas pessoas ali no relacionamento, muitas vezes um não consegue entender o outro. Verdade. Eu não consegui entender aquilo que o Johnny estava tentando me dizer e ele também não conseguia entender aquilo que eu estava tentando dizer para ele. E aí onde a gente precisa de um mentor, vamos dizer assim, né? Sim. Um mentor que... Discipulador. Um líder espiritual, alguém que vai... Ou um profissional, como uma Sim. terapia de casal, né? De preferência, alguém que não faz parte da família, eu acredito, Com né? certeza. Porque sempre, Com quando tem esse certeza. vínculo familiar, e nós vemos que o que acontece? O casal teve uma briga, vai procurar quem? Pai e mãe. Aí tá um dos grandes erros que a gente precisa pontuar aqui, né? O homem vai procurar a sua mãe ou a sua sogra para falar mal da esposa. E a mulher também vai procurar a mãe dele ou a sua mãe para falar mal do esposo, né? Aí já começa um grande erro que a gente precisa pontuar. Por quê? Porque a mãe sempre vai tomar dor, mãe é mãe, né? E também depois o filho continua igual, mas a nora talvez muda uma visão, né? Muda a visão da mãe para aquela nora, ela fez isso pro meu filho, ela falou essas coisas pro meu filho. Então vai gerando aí um desconforto, vai gerando umas feridas, né, no coração dessas pessoas. Então as últimas pessoas, as que nem devem saber, eu acredito, porque problema, esses conflitos, esses problemas precisam ser resolvidos dentro de casa, né? Com muita comunicação, com muita conversa. Pegar uma ajuda de fora, mas de alguém que não seja da parentela, né? E esses de fora também, é importante falar que precisam ser pessoas que construíram um bom relacionamento. Muito bom. Né? Tem muitas pessoas querendo pegar conselhos. Aí eu vou me aconselhar no meu casamento por alguém que não construiu um casamento duradouro. Sim. Como? Né? É a mesma coisa você querer pegar conselhos financeiros com alguém que não cresceu financeiramente. Sim. Então não faz sentido. A conta no final não fecha. Né? Eu sempre falo com as mulheres, né, principalmente as mulheres casadas, que às vezes vão buscar conselhos com mulheres solteiras. Olha só. São realidades completamente diferentes, né? Elas precisam entender as direções, a forma de ver a vida. Sim. Então, quando nós vamos buscar esses conselhos, que é algo importante que nós precisamos, sempre com pessoas de muita confiança. Pessoas que construíram aquilo que nós estamos desejando construir. Pessoas que têm habilidades também para nos direcionar. Porque, às vezes, quando nós buscamos esses conselhos, até mesmo com os pais, né? O pai não faz por mal, mas geralmente um pai fala assim, deixa isso aí, não te incomoda mais.
né? O pai está querendo o quê? Proteger. Só que existem inúmeros caminhos para salvar um relacionamento que está desgastado. E até essa é uma prática que nós estamos partilhando com vocês aqui, que nós vivemos no nosso casamento, né? A importância de não sofrermos sozinhos, mas não levarmos para os nossos familiares aquilo que nós estamos passando, mas levar para alguém que realmente possa nos ajudar, né? E hoje, graças a Deus, a Thaís, estamos aí há 20 anos juntos, há 18 casados, né? Namoramos um e o segundo noivamos. E se hoje alguém for falar mal da Thaís lá para os meus pais, por exemplo, né? Meu Deus do céu, eles defendem ela, né, com unhas e dentes, como diz o outro. Por quê? Porque eu sempre mostrei ela como uma imagem de uma mulher sábia, uma mulher que sabe me ouvir, não que não seja, claro que é, mas eu sempre blindei eles de não saberem esses conflitos que a gente tem, porque eu e ela vamos nos resolver. E eles não. Por mais que eu sendo filho, automaticamente a gente para e pensa, que sabe do teu casamento hoje aí, né, você não fala com o seu sogro, não fala com a sua sogra. Por quê? Porque são esses conflitos que você levou da sua casa para os seus familiares. Gente, o programa está muito bom. Nosso primeiro programa do ano de 2025, né? Inédito esse programa aqui para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos, apoiadores, pessoas que têm realmente investido no nosso programa, para que nós venhamos continuar a entrar na sua casa e abençoar a sua vida. Quero agradecer aqui ao Calibra Acessórios. Você precisou de acessórios para o seu caminhão? Vai aqui na BR-101, no bairro Monrotes. Telefone para contato 3628-1414. Chegando lá, falou que viu no videocast novamente atendimento diferenciado e preço, promoções especiais para você. Estou aqui hoje com a pastora Thaís. Estamos falando uma temática a respeito do casamento, né? Gostaria que o meu cônjuge soubesse. Nós já estamos aqui rasgando o verbo, de verdade. Nós estamos rasgando aqui. Vamos rasgar nossa vida para vocês, porque olhando de fora, todo mundo acha assim, meu Deus do céu, o casamento é só alegria, é só coisas boas que acontecem. Não, o casamento tem os seus desafios. Duas pessoas diferentes, morando na mesma casa, situações diferentes, e tem que resolver, né? É obrigado a resolver. Nós estamos aqui para ajudar você. A importância de ter alguém de fora para estar olhando e nos ajudando, mas alguém que tenha realmente conteúdo, pessoas que têm um casamento bonito, né? Não um casamento fake news, né? Que a realidade é o que hoje nas redes sociais aí, vocês vão ver vários casamentos perfeitos, né? Mas que dentro de uma grande realidade está todo destruído. Até porque, assim, tu já viu alguém fazer um story dizendo, nós estamos agora aqui se brigando. Pau cantou aqui. Nós estamos aqui chorando e um ofendendo o outro. Ninguém faz isso, né? Nós postamos as fotos nas redes sociais lá bonitinho, no momento que tá tudo lindo, né? E eu costumo comparar o casamento a uma planta. A uma planta que ela precisa de muitos cuidados. Ela precisa ser regada, ela precisa ser ali, né, cuidada. A planta, a gente conversa com ela, ela dá vida, né? O casamento é assim, nós precisamos ser intencionais. Cuidar, regar, tirar o tempo. Tem tantas coisas que os casais precisam fazer, né? Que os dois precisam fazer para manter esse relacionamento bem-sucedido. E aí, sobre isso que tu começou a falar, eu não tenho ninguém de confiança, né? Eu não conheço um pastor, um líder espiritual que possa me direcionar. Na minha família não tem ninguém. Faça terapia de casal. Hoje a terapia de casal é muito comum e tem salvado famílias. A terapia é uma ferramenta extraordinária que resgata muitos casamentos. Eu tenho muitos depoimentos. O que começa a acontecer, né? Começa a vir a esposa, de repente o esposo vê a mudança e daqui a pouco nós já estamos ali juntos fazendo a terapia de casal nessa família. E a família toda é alcançada através da terapia de casal. Sim. E as pessoas sempre perguntam antes de começar, Thaís, como que é? Como que funciona? A gente tem aí curiosidades para saber. É duas pessoas lá, o homem e a mulher se matando lá dentro do consultório, uma briga. Como que tu lida com isso? Então, na verdade, como que funciona, né? Vou dar algum spoiler aqui. Posso dar um spoiler aqui? Pode, claro, até porque o pessoal precisa saber, né? Como que a gente precisa trabalhar
em questão a terapia de casal. Como que eu trabalho, né? Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, com contextos diferentes, com pensamentos diferentes. Então, um tá olhando para o outro com a expectativa de que aquele outro vai responder às minhas expectativas e às minhas demandas. Só que aquele outro, ele tem uma interpretação da vida diferente. Para ele, aquilo que é importante para mim não é importante para ele. Então, dentro da terapia, primeiro nós trabalhamos, a primeira sessão é o casal junto. Então, ali eu escuto, eu ouço as demandas, eu faço as perguntas pontuais para cada figura ali, para entender o papel que cada um está exercendo dentro do casamento. E aí, as próximas sessões a gente vai fazer individualmente. Por quê? Porque eu vou trabalhar cada um nas suas expectativas. Aí a esposa vai conhecer os seus gatilhos emocionais. A esposa vai perceber que muitas vezes ela está olhando para o marido e ela está gerando a expectativa de um pai. Olha só. Ela está esperando que aquele marido assuma o papel do pai dela. Aí ela começa a perceber nas sessões de terapia que tem uma carência evidente ali da figura masculina. E aí é por isso que ela precisa tanto daquele marido, é por isso que ela pede tanto a atenção, o tempo, tudo daquele marido, algo que aquele marido não está conseguindo, aquele esposo ele não está conseguindo responder, né? Ele não está conseguindo suprir. Então, essa mulher, nesse tratamento terapêutico, ela começa a identificar as raízes dela. Até um certo momento que ela precisa liberar aquele pai, ela precisa perdoar aquele pai, ela precisa romper as barreiras dentro dela que foram criadas com aquele pai ou com a falta daquele pai. Para ela conseguir colocar, então, o esposo no seu correto papel. Mas isso está falando da esposa. E o marido, como é que funciona? O marido aí é muito pessoal, né? Depende muito de cada caso. Então, aí eu vou investigar também o marido. E eu vou olhar para dentro dele, nós vamos identificar os seus gatilhos emocionais. E às vezes ele quer também da esposa uma mãe, né? Muito, é sobre isso. Pode ser ele também exigir daquela esposa aquilo que a mãe dele fazia. Né? Talvez aquela mãe super protetora, aquela mãe que cuidava de tudo, aquela mãe que botava toalha na porta do banheiro e botava a comida no prato para ele comer. Então ele olha para aquela esposa e exige dentro dele, às vezes sem falar uma palavra, mas é as expectativas do inconsciente. Por isso que a gente precisa trabalhar muito o inconsciente, porque é nele que estão ali as bases emocionais e os primeiros gatilhos que vêm para a consciência, né? Até dentro disso tu falou da mãe, e eu acho muito legal a gente falar um pouco também a respeito da comunicação no casamento. Né? E até vou contar uma história para vocês aqui, depois eu quero que a Thaís ela traga a visão dela, porque a comunicação é fundamental no casamento. Um dia desses atrás, faz bastante tempo já, tu lembra, amor, que eu estava com uma dor à noite? Eu acho muito legal essa história, porque eu consegui vencer as minhas limitações, né? E as pessoas, elas vão se conectar com isso. Eu acredito que você está em casa, você vai dizer, meu Deus, era simples. Já passei por isso. Já passei, era tão simples e eu não consegui vencer. Então, à noite, quando criança, sempre fui uma criança muito doente. Tinha bronquite, rinite, tudo que é nite aí, tudo que é it. Eu tinha. Tudo que era it, eu tinha. Então, sempre eu me lembro das cenas que meu pai e minha mãe pegavam a bicicletinha deles de madrugada, me botava na bicicleta no meio deles e pro hospital, me levava pro hospital. Então essa cena para mim era clara. Pois bem, cresci, tô casado agora não tem mais papai e mamãe, agora é a esposa. E eu me lembro que um dia à noite eu acordei com muita dor e chamei a Thaís e falei, amor, eu tô com uma dor aqui e eu tenho que ir pro hospital. E ela deitada ficou, apenas falou para mim assim, tá bom, então pode ir, amor. Tá, sou adulto, peguei meu carro e vou pro hospital. Quando eu vou pro hospital, eu me lembro da cena como se fosse agora. Eu subi no morrinho, assim, perto de chegar no hospital, vem aquele pensamento na madrugada, vem um pensamento assim, se fosse a tua mãe, ia contigo. Olha só, eu mesmo, como diz outro. Se fosse a tua mãe, ia acordar da cama e ia contigo te levar pro hospital. Ah, pastor Johnny, que infantilidade a tua? Pode ser que sim. Mas sabe? não é uma questão de infantilidade. Mas eu tô falando pelo fato de você estar aí me olhando assim, pensando igual, era né? tão simples, né? Meu Deus, tão fácil de resolver. Pois bem,
Fiquei aquele pensamento, e aquele pensamento ficou dentro de mim. Fui pro hospital, fiz os exames, tudo certo, voltei para casa, tava tudo bem. Chega deito do lado da Thaís, tal, e aí, amor? Então, tá tudo certo, dormi. Mas só que aquele pensamento ficou. No outro dia de manhã ela acorda, a primeira coisa que ela pergunta é como é que tá, como é que foi, tava tudo bem, não foi tudo bem, não sei o quê. A primeira resposta que vem em mim foi o quê? Tava tudo bem, não te preocupa. Quando eu falo isso, tava tudo bem, não te preocupa, eu vejo que foi o Espírito de Deus na minha mente, sabe, gente? Pum, não tava tudo bem. Tu teve um pensamento assim, eu comigo mesmo. E aí eu falei, mas deixa eu te falar um negócio. Não estava tão bem assim, por quê? Porque quando eu estava indo, eu tive esse pensamento aqui, ó. E eu falei para ela como que foi, como que eu me senti, sabe? Eu consegui abrir o meu coração para ela. Então ela pediu perdão para mim, desculpa, tal, nunca tinha olhado com esses olhos e tal, e não sei o quê, não sei o quê. E isso, gente, foi curador, né? Porque muitas vezes você passa uma situação, aí a pergunta que eu faço para você é, se eu não falasse para ela, né, que tipo, olha, eu fiquei triste, fiquei magoado, não gostaria que acontecesse mais, você acha que ela iria fazer de novo, sim ou não? O outro dia estivesse doente. Hoje, quando eu falo para ela assim, olha, eu tô com uma dor... E eu já tô com roupa de ir. Ela é a primeira a pular dentro do carro, a pegar Aquele a chave. meme. Vamos lá, já tá tudo certo, tá tudo pronto. Estou com roupa de ir. Já tô Vamos. pronta. Então, assim, mas isso é o que? A comunicação. E aí que tá o ponto principal onde os casais erram. Se perdem muito, né? Por quê? Porque alguns... É uma dor pra mim e eu não falo pra ti que é, né? Não, por quê? Por medo de tu não Do repúdio, entender. né? Por medo Sim. de tu olhar, que infantil. Por medo do outro julgar aquilo que tá passando dentro de mim, dentro da minha cabeça. Entende? Aí onde guarda aquele pensamento intrusivo ali. É um Sim. pensamento intrusivo. Só que ele é como se fosse uma raposinha, né? É um só, é pequenininho. Daqui a pouco acontece uma outra coisa. Porque vai acontecer de novo. Vai Se eu acontecer, não falei, normal. Eu não não espero vou atitudes suprir. diferentes, né? Eu não vou suprir as tuas expectativas, né? Sim. Porque aquilo que é importante pra ti não é importante pra Perfeito. mim. Aham. Então aí daqui a pouco acontece uma outra coisa. Aí aquilo vai se acumulando. E de repente, quando acontece Uma uma bola de briga, os dois saem do controle, um ofende o outro, aí fala o que não tem que falar. Por quê? Porque não resolveu. Aí lembra das histórias, né? Aí Porque aquele dia lá tu não sei o lembra quê. de 1900 e antigamente, coisa que joga já na achou que cara. Que parecia que Verdade. estava tudo certo e de repente vem naquela briga. E aí aquilo ali não se torna uma conversa. Se torna um momento de ofensa. De abrir feridas. Que talvez vão ficar ecoando no coração do outro ali anos para frente. Então, assim, a importância, né? Então, essa comunicação de verdade, abrir o coração nos detalhes. Porque às vezes a gente pensa pequenos assim, detalhes, não, né? é bobice. Não vou falar isso. Eu queria que ela tivesse ido comigo em tal lugar. Mas não vou falar, é bobice. Só que ficou ali dentro. Ficou ali. Aí depois acontece uma outra situação. Não vou falar, não precisa. E aí vai ficando, né? Até um ponto que uma hora esse copo aí que tá cheio de líquido ali dentro, ele vai transbordar. E aí não vai ser da melhor maneira. Por isso que é fundamental você viver um processo de renovação na sua vida. Deixa eu dizer algo a respeito da comunicação. E você está falando lá da terapia. Como que é o processo, como que você faz. Primeiro você ouve os dois, depois ouve um, trata com um, depois trata com o outro. E depois, no final, como é que fica essa conta? Isso. Aí trata individualmente, né, essas duas visões. E eles mesmos vão mudando a mente, renovando a mente. Esse é uma grande estratégia de sucesso pessoal, é renovar a mente. Sim. Porque tanto aquela mulher como aquele marido, eles começam a assumir as suas responsabilidades. Eles chegam ali como competidores. Não, ela é culpada, ela é isso, ela é aquilo. E a mesma coisa ao contrário, né? O culpado é ele não me dá carinho, Sim. ele não me dá amor, ele não me dá atenção. E aí, um certo momento, quando um e o outro começam a olhar para dentro de si, eles começam a identificar os seus gatilhos. E quando nós identificamos os nossos gatilhos emocionais, é natural que a gente comece a assumir responsabilidades, a tirar o olhar do outro e colocar o olhar em mim, o que eu posso fazer. Seria o quê? Uma empatia na situação, não? Identificar as minhas dores. Então, assim, quando eu reconheço as minhas dores, eu olho para o outro e eu começo a ver, nossa,
tantas coisas também podem ter gerado uma dor nele, um gatilho emocional. Então, quando tu olha para si e consegue reconhecer as tuas dores, automaticamente, gente, é um processo automático. Eu olho para o outro e eu consigo identificar as dores dele, né? A gente falou das debilidades ali da esposa, colocar o homem no lugar de pai. A mesma coisa o homem, né? Colocar essa mulher no lugar da mãe ou gerar expectativas em cima dessa mulher, expectativas que ele precisa suprir. Eu tenho muitos casos, assim, de homens que não conseguem firmar o relacionamento por se sentir solitário, abandonado, por sempre querer aquela coisa nova, sabe? Por uma falta. E aí vai ver uma falta lá da infância, um abandono de uma mãe numa idade pontual na vida daquele homem, né? Às vezes um homem que foi abandonado aí pela sua mãe, ou várias situações podem acontecer no momento pontual da sua vida, ali pela adolescência. Então, aquela sensação de abandono, de solidão, a gente leva para a vida. E aí onde acontece aí esses conflitos dentro do casamento. Depois de tratar tudo isso, então a gente faz as sessões novamente juntos. Uau. Cada um olhando para si. Quando eu percebo que os dois desenvolveram pessoalmente, aí agora as sessões voltam a ser juntos e aí é completamente diferente. Aí começa o processo mais lindo que eu já acompanhei na minha vida. Que demais. De ver a diferença naquele relacionamento, naquelas duas pessoas olhando para si diferente, olhando para o outro diferente, e a empatia que começa a acontecer. Sim. E eu acho importante também falar aqui sobre os dois quererem, né? Porque muitas vezes a pessoa vai numa consulta de terapia, mas só que de verdade ela não quer mudar, né? Ela quer que o outro mude, mas ela, tipo, eu não preciso mudar, porque eu sei demais, eu sou uma pessoa muito boa, eu compreendo tudo. Na realidade, esse processo terapêutico, ele precisa que ambos queiram uma transformação. No seu casamento, aí você que está em casa, você está passando dificuldade, tem um relacionamento, tá complicado, tá complexo o negócio, então você precisa querer. A primeira coisa, né, para ter um bom relacionamento é você querer. Eu quero ter um bom relacionamento. Então tá, agora vou procurar ajuda, porque é fundamental para um relacionamento. E é preciso entender que o amor é uma decisão. Decisão. Falar, tô sentindo. Não, o amor não é só o sentir. O amor é quando você decide amar. Verdade. Então, quando você decide amar, você entende que é uma eterna construção. Então, eu estou sempre construindo aquele relacionamento, eu estou sempre olhando para o relacionamento e vendo o que eu posso fazer para melhorar. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu acho que eu não amo mais. Eu amava, mas acho que eu não amo mais, já passou. Não, aí a pessoa está confundindo com a paixão. A paixão é diferente do amor. A paixão é aquela loucura do começo, né? Aqueles olhos brilhando no começo, a admiração. E o amor é construído quando a gente começa a conhecer também a pessoa, não só os pontos positivos, mas também as debilidades daquela pessoa. Porque todo mundo tem debilidades. Todo mundo tem. O bom do relacionamento é eu saber as tuas debilidades e você saber as minhas. Né? E aí o amor é construído em cima disso. O amor é forte, tem base forte, tem suporte, né, construído em cima dessa decisão diária de te amar com todas as tuas qualidades, mas também com as tuas debilidades, né? E o que eu posso fazer para te ajudar nas tuas debilidades? Por exemplo, a mulher que é casada com um homem e ali ela sabe que ele é muito sensível emocionalmente, que ele quer muito a atenção dela, que às vezes ele não dá individualidade ali para ela, né? Esse momento de às vezes ela ter um tempo dela sozinha, com as amigas, tanto de uma parte quanto para outra. Quando eu identifico essas debilidades, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso ter algumas ações sem ficar, às vezes, te excomungando, te ofendendo por tu ser assim, mas eu posso te ajudar com isso. E aí, então, esse amor vai sendo uma construção, né? Eles vão regando isso, porque chega um certo momento que também a gente ouve muito falar da rotina, né? A palavra aí que caiu na rotina. Por isso que a gente tem o retiro de casais aí, ó, saindo da rotina. Saindo da rotina é o retiro
top de casais, você tem que participar. E esse sair da rotina é todos os dias. Não é todos os dias que nós precisamos sair da rotina? Porque às vezes a mulher tá ali, ela não tá mais nem aí pro marido, ela não se arruma mais, ela não cuida mais da casa, ela deixou o marido de lado. A mesma coisa, o marido, ele tá lá tão preocupado com as coisas dele, com os amigos que ele tem, com o carro dele, com as coisas que ele gosta de fazer sozinho, e já não tá mais nem aí pros sentimentos dessa mulher. Aí esse casamento, ele tá findado ao fracasso, de verdade. Só que quando os dois entendem que é preciso sair da rotina, e como? Fala aí pra nós, como que a gente pode, então, sair da rotina diariamente? Nós temos, eu e a pastora Thaís, a gente tem o dia que é nosso. Então, assim, nesse dia nosso, a gente, terça, sexta-feira, um desses 2 dias... A gente alinha ali, né? Alinhado na semana, porque esse dia é nosso, é meu e dela. Então, esse dia a gente vai... Sem filhos. Sem filhos. Ou a gente vai dar uma voltinha no centro, uma volta na praia, ou vamos comer um cachorro-quente. Vamos partir no meio cachorro-quente. Ou vamos comer não sei, alguma coisa, mas a gente sempre tem na semana o dia que nós vamos tirar para nós. Isso é fundamental. Vamos no cinema, né? Ah, pastor, é 18 anos de casado, vocês ainda fazem isso? Gente, como se fosse namorados. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse aquele filme, né? Esse filme aí faz parte da nossa história. E como isso é importante? Porque esse filme foi profético na nossa vida, hein? Foi, porque tu deu esse filme pra mim no começo, né? Eu dei esse filme, gente, lá na época a gente começou a namorar, né? E aí a gente meio que não se fechava. Já começou assim, no namoro. Muita liderança, os dois lados. E aí, então não dá, cada um pro seu lado e pronto. E aí eu orei a Deus, ele falou, cara, é essa menina aí, tal. E aí eu falei, Deus, como é que eu vou conquistar ela? Aí o Senhor me mostrou esse filme. Um amigo meu, o pastor Tiago, que já faleceu, ele falou pra mim, cara, tem um filme como se fosse a primeira vez, ele casado, né? Ouvir pessoas, é bom. Tem um filme como se fosse a primeira vez, vê o filme lá, vê o que tu acha, depois dá pra ela ver. Aí eu vi o filme com o Adam Sandler, né? E, o filme, o cara queria conquistar a mulher todos os dias. E aí eu falei, isso aqui. Aí dei pra ela e escrevi uma cartinha. Eu vou te conquistar como se fosse a primeira vez. Olha só que romântico, meu Deus do céu. Gente, ele foi fiel a essa promessa, tá? Foi profético o negócio. Foi. Agora eu tô aqui falando, eu pensei, meu Deus, foi profético isso. Porque ele foi fiel a essa promessa que ele fez lá quando eu tinha 19 anos. Então, eu vou te conquistar todos os dias, como se fosse a primeira vez. Então, sair da rotina, como a gente estava falando aqui, são essas atitudes, né? As pessoas acham assim, eu tenho que ter muita coisa, tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter... Não precisa, gente. Aí que tá um grande engano. Não temos dinheiro para sair. Pega a sua mulher, dá a mão para ela e sai a pé, vai caminhar na beira do rio a pé. Sim. Pouco bom, né? Caminhar de mãos dadas, os dois conversando na beira-rio. Já é um programa diferente. Mas tem gente que vai olhar e dizer, não, se eu for sair para caminhar, a briga já tá... A briga é certa. Você tá gostando aí? Não se esquece de mandar pro pessoal, manda para todo mundo o programa, do YouTube, lá no meu canal também no YouTube, Dione com D-D-I-O-N-E, Nascimento Oficial. Vai lá, vai estar o programa, você pode compartilhar com o pessoal da UniTV também, né? Você pode compartilhar com o pessoal, não tem problema. Gente, vão fazer chegar para muitas famílias. As famílias estão carentes, elas precisam ouvir a respeito de ter um bom relacionamento. A respeito do sair da rotina, né? As pessoas têm essa dificuldade. Eu vou tentar fazer alguma coisa com a minha mulher, ela briga. Eu vou fazer com o meu marido, ele briga também, né? Então, algumas atitudes práticas, fáceis de fazer, que eu acho que é importante a gente colocar no nosso casamento. E pela situação em si, no fator empatia, né, que eu acho que é muito importante. Esse tempo atrás eu queria comprar um telefone. Vou contar essa história porque você vai conectar também. Eu queria comprar o telefone, fui lá e comprei. Vi o telefone, X, valor, tal. Vou comprar. Pum, comprei o telefone. Amor, tô aqui vendo o telefone, o que tu acha? Compra pra mim, eu preciso, tal. Ô, amor, legal, pode comprar. Beleza. Passou um tempo depois, recebo uma mensagem da minha mulher, depois de alguns meses. Recebo uma mensagem dela com a foto de uma bolsa. Uma bolsa, linda bolsa, maravilhosa bolsa, e o valor abençoado da bolsa. Gente, eu quando vejo, sabe quando tu leva aquele susto? Meu Deus! Né? Aí,
dentro de mim, pô, porque ela não pensa, a gente tem conta para pagar, meu Deus do céu, como que vai comprar uma bolsa nesse momento, como que vai não sei o quê. Que é o valor de um celular. O valor da bolsa é um absurdo e tal. E eu sempre, antes de falar alguma coisa, gente, eu tenho esse... eu acho que é um... Esse perfil, né? É um perfil, um benefício também para minha vida, porque eu falo comigo mesmo, né? Porque eu me coloco no lugar do outro e, tipo, vamos ter a empatia aqui desse negócio. E aí eu fiquei pensando, pô, mas há um tempo atrás agora eu não comprei um celular. E o celular não é caro quanto? Né? Por que que ela não pode comprar uma bolsa? Aí eu pego o celular e já mando a mensagem para ela, amor, bolsa linda, é isso mesmo, você merece uma bolsa dessa, você é linda, maravilhosa e tal, e tal, e tal, e tal. E mandei para ela, ela adquiriu a bolsa para ela. Mas eu tô falando isso porque, quem sabe, você só tá olhando para si, né? Só tô olhando pro meu umbigo, as minhas vontades, os meus desejos. Eu vou comprar para mim e vice-versa. Às vezes você, mulher, já viveu isso e você, o marido, falou que ia comprar alguma coisa, você falou, não, pode comprar, porque a Principalmente quando o homem gosta de comprar coisas pro carro, né? Roda do carro. É porque situações diferentes. A gente só precisa entender um ao outro, ter empatia e saber que o quê? Pô, eu gosto disso, a minha esposa gosta daquilo, então vamos encontrar um equilíbrio. Se os dois estiverem alinhados financeiramente, vamos encontrar um apoia o outro. Um ajuda o outro, né? Então eu vejo que eu comigo mesmo, foi fundamental, né, naquele dia lá. E quem sabe você que está passando alguma situação, já aconteceu ou pode ser que vá acontecer, para que você se coloque realmente no lugar do outro, entendendo o outro, ouvindo o outro, antes de tirar as suas conclusões. Isso é importante também no casamento. Muito importante. Né? E aí, nesse último bloco, a gente pode, então, dar dicas específicas, né? Eu gostaria, de verdade, que a gente escrevesse juntos esse livro. Gostaria que o meu cônjuge soubesse. Quem gostaria aí, gente? Isso aí vai... Quem quer esse livro aí? Já comenta aí, já manda recado. Porque vai abençoar muitas famílias, né? E algumas coisas são pontuais. É só parar. Então, para e faz essa pergunta. Eu, Thaíse, gostaria que o meu cônjuge, o meu esposo, o Johnny, gostaria que ele soubesse. O que eu gostaria que ele soubesse? Vou falar algumas coisas aqui, tu fala algumas coisas. Bora. Tu começou falando ali sobre quando ouve algo, se colocar no lugar do outro. Então, eu gostaria que ele me ouvisse além daquilo que eu estou falando. Não, o teu livro fala a diferença de ouvir e escutar, né? Então, o escutar é algo mais superficial? Não, o ouvir. O ouvir é algo mais superficial. Então, essa bolsa, o que ela quer com uma bolsa? Nem usa bolsa, para que bolsa? Né? Poderia ter falado assim. Sim. Mas não, tu foi mais fundo. Tu escutou aquilo que eu estava querendo dizer, que era um desejo do meu coração. E isso faz muita diferença no casamento. Se a gente parar de ouvir e começar a escutar as entrelinhas. De repente, o marido começa a ficar irritado. De repente, o marido começa a falar umas palavras ofensivas. Você está percebendo que tem alguma coisa errada. Não pode ser normal. E aí, fala alguma coisa. Senta, pergunta, escuta o que está passando. Talvez ele esteja irritado aí por conta do que está passando no trabalho. Sim. Mas muitas vezes, situações financeiras que tem que resolver. Ou até pela falta de intimidade no relacionamento sexual do casal. O marido está assim. E muitas vezes o que acontece? Um não consegue ouvir o outro. Isso vice-versa também para o marido, né? Às vezes está lá percebendo, a mulher está diferente, ela está meio isolada, ela está meio triste, ela está se sentindo angustiada. Pergunta, conversa. É esses os momentos que vocês devem estar. Vamos dar uma voltinha de mão dada aí na beira-rio, como a gente já falou, sem não precisa gastar R$1. O que está acontecendo? Tá tudo bem contigo? Tem alguma coisa te deixando triste? Essa ação é muito importante. Então, deixar de ouvir e começar a escutar as entrelinhas, as ações e os comportamentos. E outra coisa que eu acho legal que vai ter no nosso livro também, já estamos profetizando. Vai sair, hein? Gostaria que o meu cônjuge soubesse é o quê? Que quando eu faço alguma coisa, por exemplo, a minha maravilhosa esposa disse para mim, tu não vai por aquela rua ali. E eu temei e fui por aquela rua. E deu alguma zica ali. Aconteceu alguma coisa errada, o carro atolou.
alguma coisa deu errado, né? Porque é aquela coisa, gente, quando a mulher fala... A mulher, ouçam as suas vai esposas. vai pelo que ela tá falando pra te não te incomodar. Mas o que que eu gostaria de falar aqui, que a esposa soubesse, que o marido também soubesse, é que quando a gente tomar algumas decisões que não é conforme era o desejo do coração do outro, da outra, então que a gente possa o outro compreender que o quê? A pessoa errou, ela sabe que errou. Então nós não precisamos reafirmar o erro. Ah, porque eu falei. Porque eu tinha isso. Tu visse? Sabe essas falas assim, gente? Eu te avisei. Aí essas falas só vão trazer brigas para dentro do casamento, né? Porque eu falei que não era para ir, porque não sei o quê, não sei o quê. E vai alimentando um dragão dentro da pessoa. Então, né, eu acho que isso é um bom tema também para a gente colocar no nosso livro, muito né? bom. Eu gostaria que o meu cônjuge soubesse que quando eu fazia alguma coisa que ela falou para mim não fazer... E eu errei, que ela não ficasse reafirmando o meu erro. O meu erro. Por quê? Porque eu já estou me sentindo mal. Já tô ruim, só tá piorando a situação. Eu tô me cobrando internamente. Então, não preciso de alguém, um carrasco externo ali, dizendo e reafirmando, né? E por que um ou outro pode ter esse relacionamento? Porque talvez aprendeu. Quando errava lá na infância, o pai e a mãe vinha depois e reafirmava. E ficava reafirmando o erro. Agora tu tem que sofrer, tu errou, tu vai ficar de castigo tanto tempo. E sabe, aí é um comportamento aprendido. E aí, para se livrar disso, precisa decidir. Mas o que é mais curador, né, dentro disso, é o quê? Pô, eu fiz uma coisa errada. Pô, amor, vem cá. Puxa vida, né? Como é que foi acontecer isso? Gente, no casamento... Esse apoio, né? A gente não é rival um do outro. Sabe? A gente é cúmplice um do outro. Se errou, tentando acertar, pô, vamos ser cúmplices um do outro. Pô, vem cá, não, mas na próxima vez, então, aí só me ouve um pouquinho, mas tá tudo certo, não tem problema nenhum, vamos se ajudar, vamos resolver essa situação. Gente, procure no seu relacionamento sempre achar uma solução para as situações. Sabe o que eu queria pontuar também? Gostaria que meu cônjuge soubesse que DR, ela pode ser boa. Sim. A gente tem uma crença ruim de que discussão de relacionamento, a famosa DR, né? Sim. Então, um já corre para o lado, o outro corre para o outro. Não quero isso, né? Não quero, isso vai acabar sempre em briga. Não, pode ser diferente. Então, vamos mudar aí essa crença de discutir relação, né? Vamos mudar essa palavra, vamos alinhar a nossa relação. Sim. Porque uma relação que não é alinhada, ela está findada ao fracasso. Sim. Então, o DR, a DR, pode ser algo bom. Bom, tem que ser bom. Porque eu posso te ouvir, ainda que eu me sinta acusada em algum momento, mas eu entendo que isso está no teu coração e eu preciso melhorar para conviver contigo e vice-versa. Então, essa DR, ela pode ser algo tão gostoso. E cada vez mais o relacionamento ir alinhando conforme o tempo vai passando, né? Algo muito bom que a gente faz também é sentar um com o outro e dizer o que eu posso fazer para melhorar. Quantas vezes, né? O Johnny olhou para mim e disse assim, olha, o que eu posso fazer para melhorar o nosso casamento? O que eu posso fazer para melhorar como pai? Sim, né? E com a as gente, crianças, né? Com as crianças. Família na mesa, a gente pega o caderninho ali. Essa é uma prática boa para você fazer em casa, que muitas vezes as pessoas não fazem por causa do orgulho. Eu sou pai, eu que sei, eu sou a mãe. O que o meu filho de 12, 13 anos tem para falar, para me melhorar? Calma, gente, você precisa ouvir, né? O que a Bíblia fala, seja tardio para irar-se, né? E ágil para ouvir. Então, ouvir é fundamental. Então, a gente sempre faz, volta e meia, a gente para tudo, papel e caneta na mão, e aí, filho, o que o pai precisa melhorar? Eu quero que o pai faça isso, faça aquilo outro. E aí, amor, o que precisa? Eu quero que tu... Tá, beleza. Depois a gente passa um tempo, e aí a gente senta de novo, né? Pra e ver vamos se alinhou, né? ver se melhorou, piorou. Às vezes dá uma piorada, mas depois dá uma melhorada. Como dizeriam. Poderia ser um outro capítulo do livro, então. Ah, legal. Gostaria também que o meu cônjuge soubesse que ele precisa melhorar algumas coisas, assim como eu também. Uau, muito bom. Thaís, o tempo passou muito rápido aqui. Eu quero que tu deixe as considerações finais aí para os nossos
para os nossos telespectadores. Olhe na câmera e fala para o nosso pessoal. Quero agradecer, né? É sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom compartilhar tudo aquilo que a gente vive aqui nessa mesa. E eu tenho certeza que isso edificou e abençoou a tua vida. Obrigado por estar conosco e até a próxima. Uau, gente, muito bom estar aqui justamente com você. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais aí. O meu Instagram é Dione J Nascimento. Você pode seguir, acompanhar lá. O meu YouTube, Dione Nascimento